Galera, paz do Senhor? Amém. Quem puder sentar, se aceite. Acho que tem cadeiras, a mulher já está providenciando aqui, né? Se quiserem sentar aqui por 5 minutos, todo mundo. Eu também. Se o pessoal quiser chegar mais à frente aqui, sentar nas escadarias, porque aqui tem lugar, gente. Glória a Deus. Que bom. Pessoal, como é bom estar com vocês hoje. Eu recebi esse convite do Black como um presente, porque a gente está bastante no Blumenau, bastante nas congregações, e pregar numa vigília organizada por vocês sempre é muito bom. A gente trabalha com a mocidade no sul, com os jovens, e não é fácil implantar um trabalho como está sendo um trabalho. Glorifico a Deus pela vida de todos vocês, que Deus abençoe a coordenação desse trabalho. Pastor Black, Deus te abençoe, meu irmão, por esse trabalho incrível. Diogo, cadê o Diogo? Deus te abençoe, e é um prazer estar aqui. Antes de eu ler um texto, eu queria apresentar também o Luciano e a Franci, que são lá de Sul, que estão de pé. Eles estão com a gente, eu fiz um convite, eles estão aqui. Muito bom, obrigado. Que Deus possa abençoar vocês também. Gente, eu acompanhei a semana. Soja. Eu acompanhei a soja de vocês aí. E que bom que vocês resgataram alguns valores durante essa semana. Resgataram a fé, resgataram o amor, resgataram uma verdadeira sexualidade. Que bom que vocês estão comprometidos em resgatar esse tipo de coisa. Existe uma necessidade urgente de a gente resgatar alguns valores dentro da nossa convivência cristã. E eu louvo a Deus por esses valores que foram resgatados aqui essa semana. Enquanto eu ia acompanhando a semana de vocês, e também orando em relação à semana de vocês, eu fiquei pensando como a gente se dispõe, e eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui, dos jovens que aqui estão, se dispuseram durante essa semana a pagar um preço, a fazer um sacrifício de oração, a fazer um sacrifício de consagração a Deus, para que Deus viesse realmente resgatar esses valores na vida de cada um de vocês. E eu tenho um texto bíblico que eu gostaria de ler, e eu queria resgatar com vocês uma coisa que é de suma importância. Talvez uma das coisas mais importantes na nossa vida é o que eu gostaria de falar um pouquinho hoje à noite. Se você tem a Bíblia, pode abrir ela, no livro do Êxodo, no capítulo 20. E eu vou ler o verso 1 e o verso 2. Êxodo, no capítulo 20. O verso 1 e o verso 2. A Bíblia aí, acompanhe a leitura com uma pessoa que está do seu lado. O texto diz assim, ó: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? A gente vive num mundo de pós-modernidade, e a grande maioria de vocês, se não a imensa maioria de vocês, ou frequentou, ou frequenta, ou vai frequentar uma universidade. E a gente vive num tempo de muito conflito. E existe uma necessidade muito grande de a gente conhecer o Deus que resgata a fé, de a gente conhecer o Deus que resgata a verdadeira sexualidade, de a gente conhecer realmente o Deus que faz todas as coisas na nossa vida. E é tão importante a gente conhecer esse Deus. Por que é tão importante a gente conhecer esse Deus? Porque eu não posso criar de maneira nenhuma na minha vida um ídolo, uma imagem de Deus que não seja Deus.
E a história de Israel, ela é muito parecida com a nossa história. Porque quando Israel entra no Egito, eram umas 70 pessoas, e eles vivem lá bastante tempo, eles crescem, se multiplicam, tornam-se, de acordo com alguns, mais ou menos umas 3 milhões de pessoas. E esse mesmo povo que cresce e se multiplica, ele agora passa a ser castigado pelo faraó da época, e esse povo clama a um Deus, e esse Deus ouve esse povo e providencia libertação a esse povo passa o Mar Vermelho, chega do outro lado, o exército de faraó acaba nas águas, e quando eles chegam ao ponto de estarem ao pé do Monte Sinai, Deus ele chama Moisés, o Deus que fez tanta coisa na vida desse povo, e diz: Moisés, santifica o povo, que eu quero falar com eles daqui a 3 dias. E Moisés vai pedir para que o povo se santifique, para que o povo abra mão de algumas coisas, para que o povo renuncie a algumas coisas para ter um contato direto com Deus. O Deus que se revelou em toda a história de Israel, agora ele vai passar a ditar ao povo o seu desejo. Qual é a vontade desse Deus? E a vontade de Deus, ela é tão importante, mais importante do que a minha vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é melhor do que a minha vontade. O caminho de Deus é melhor do que o meu caminho. A direção de Deus é melhor do que a minha direção. E Deus agora para o povo e ele vai passar algumas regras, algumas normas, que ele gostaria que o povo seguisse essas regras e normas. Quando a gente fala em regras e normas, na cabeça da gente que é um pouco jovem, ou a gente que é jovem, né? Não um pouco, a gente que é jovem, a gente para assim, mas regra, cara, é muito ruim esse negócio. Só que a gente sempre precisa entender as regras de Deus como um presente de Deus para quem já saiu do Egito. Então a grande chave para mim ter prazer na lei de Deus, como o Salmo 1 me relata, é primeiro eu ser liberto do Egito, primeiro eu ser liberto do pecado, primeiro eu sair de uma vida de escravidão, e quando eu ser liberto dessa vida de escravidão, a lei de Deus, a norma de Deus, a regra de Deus, ela não vai passar a ser um peso, um fardo na minha vida, mas vai passar a ser prazer na minha vida. E a partir do momento que a lei de Deus se torna prazerosa na minha vida, eu consigo viver uma vida com Deus do jeito que Deus quer. E aí Deus ele para o povo, e o texto que a gente leu diz assim: olha, Deus falou todas essas palavras. Olha, eu não sei como é que Deus falou, mas Deus disse. E ele falou algumas coisas, e tem 3 coisas importantes aqui que Deus disse, que a gente vai tentar entender quem é Deus, ou quem é o Deus que a gente serve, ou como é que é o Deus que você deveria servir. E Deus diz assim: olha, eu sou o Senhor. É engraçado que quando Deus se revela como o Senhor do Antigo Testamento, Deus ele não vai dar um nome próprio. Deus não vai dizer assim: meu nome é tal. Isso porque todos os deuses do Egito e todos os deuses da Babilônia tinham um nome. E quando eu conheço o nome de uma pessoa, eu possuo aquela pessoa porque eu conheço a identidade dela. Quando Moisés chegou diante de Deus, Deus disse: rapaz, você vai libertar o povo. E ele olhou e falou assim: Deus, o que eu vou dizer para a igreja lá? Como é que é teu nome? Diz que eu sou quem eu sou. Hã? Diz que eu sou quem eu sou. No fundo Deus estava dizendo: eu sou quem eu sempre serei lá. Como é que eu vou conhecer uma pessoa por esse nome? Eu sou o que sou. Deus não dá uma receita pronta, Deus não dá uma identidade pronta, Deus não dá. Deus pode dizer assim: olha, eu sou quem eu sou. Eu sou quem vai estar lá sempre. Eu sou quem vai estar lá no dia que vocês precisarem de mim. Eu sou o Senhor. E o termo Senhor é tão diferente do termo Baal, porque Baal também quer dizer Senhor. Só que Baal é possuidor, é aquele que é dono. E Deus não gosta de possuir nada, mesmo tendo o direito de possuir tudo. Quando eu leio o termo Senhor na Bíblia, eu conheço um Deus que cria todas as coisas. Um Deus que não é criado por ninguém, um Deus que não é criado pela imaginação humana. Um Deus diferente dos deuses do Egito. Os egípcios adoravam a Deus Sol, Deus Lua, Deus Estrela, Deus Árvore, Deus Água, Deus Montanha, Deus Terra, Deus Animal, Deus tudo. E agora eu encontro em Gênesis um Deus que tem o seu Espírito pairando sobre a face das águas quando a terra era sem forma e vazia. E o texto diz que Deus, através de sua palavra, começa a criar as coisas. Que Deus é esse?
cria as montanhas, como uma criança senta numa praia e faz um castelo de areia. Quando a Bíblia diz que Deus cria o sol, a lua e as estrelas, o texto de Gênesis diz que Deus pendura-os no firmamento. É como se Deus fosse pendurar uma peça de roupa, mas Deus não vai pendurar a roupa, Ele vai pendurar o sol, que por muitos é adorado. Ele vai pendurar a lua, que é feita por Deus para governar a noite. Ele vai pendurar as estrelas, que nós não conseguimos contá-las. De acordo com grandes estudiosos, 2.500 anos para contar uma por cada segundo. E Deus conhece elas todas pelo nome. Você consegue ter a dimensão de quem é Deus? Um Deus que não é dominado por uma imaginação humana, um Deus que não é dominado pela minha mentalidade. Deus não é um Deus que deixe-se dominar pela minha oração, por mais que Ele atenda e parece que se molda a minha oração. Mas Deus é um Deus soberano. Se Deus quiser agora recolher o oxigênio que respiramos, nós morremos em alguns poucos minutos. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que não cabe na minha imaginação humana, um Deus que no Novo Testamento, diferente do Antigo, mas que se complementa, agora se revela como Deus conosco. Aleluia. Emmanuel. Ou seja, eu sou o que sou, eu sou quem sempre vai estar lá quando você precisar que eu esteja lá. Agora se revela em Deus conosco, numa forma humana de ser. Um Deus que é tão grande a ponto de criar todas as coisas, e tão humilde a ponto de renunciar a todas as coisas. E se transformar em carne e osso, como nós somos, do jeito que nós somos e existimos. Um Deus que, se você ler a continuação do texto de Êxodo 20, vai dizer que não quer que nós criamos imagens desse Deus. Ele diz: olha, eu não quero que vocês criem nenhuma imagem daquilo que eu sou, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há nas águas, nem de qualquer tipo de coisa. Eu não aceito qualquer tipo de imagem, porque eu não sou um Deus palpável, visível e dominável. Eu sou um Deus Espírito. Aleluia! Deus é um Deus que habita todo e qualquer lugar em que você possa pensar. O salmista vai dizer: eu tentei me esconder no céu, não deu. Eu fui fazer meu esconderijo no inferno, também não deu, porque tu estavas lá. Não tem lugar nenhum que eu possa me esconder da tua presença, porque tu és poderoso, tu és grande, tu és... Um Deus que não nasceu ontem, um Deus que Ele consegue estar no teu passado há 10 anos atrás, do mesmo jeito que Ele conhece o teu futuro daqui a 10 anos. Para Deus tudo é agora, para Deus tudo é presente. Aleluia. Quem é esse Deus? Esse Deus é o Senhor. E depois que Ele diz que Ele é o Senhor, Ele vai falar uma coisa muito importante. Ele vai dizer assim: olha, eu sou o Senhor, vírgula, teu Deus. Glória a Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo o seguinte para a nação de Israel:
eu escolhi um povo. E quando a gente olha e lê a história de Israel, a gente sempre tem que ter em mente que a história de Israel foi escrita por a sua grande maioria judeus. Eles escreveram praticamente o lado bom da história. Mas Israel não era tudo isso de bom. Talvez a pior nação que existia no tempo dela era Israel. Talvez as piores pessoas que existiam naquele tempo eram os israelitas. Isso se fala na caminhada do deserto. Deus teve que matar uma geração e deixou só 2 sobreviventes porque a nação era rebelde, de dura serviço, uma gente teimosa diante de Deus. Viram os milagres de Deus, mas não quiseram contato com esse Deus, não conseguiram crer nesse Deus da forma que Deus queria ser crido. E aí agora Deus olha para esse povo e diz: eu escolhi vocês. Você sabia que toda pessoa que vem a Jesus é porque o Espírito Santo de Deus toca no coração e vai enviar até Jesus? Eu acredito em uma graça que ela nos domina a ponto de tomarmos uma decisão para Deus. Eu não acredito em um ser humano que ele diz assim: não, agora eu sou ser humano, originário do Éden, e eu vou tomar a minha decisão. Ou você é pautado numa decisão para o mal, porque você está aderindo a más opiniões, ou você é pautado numa decisão para Deus, influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio no Espírito Santo, numa graça de Deus, que ela te convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso o Espírito Santo faz, e ele diz: você precisa de Deus, porque Deus é um Deus de amor e Deus te escolhe. Deus está dizendo: vocês são meu povo, eu sou o Deus de vocês. E quando Deus diz: olha, eu sou o Deus de vocês, Deus também quer que nós sejamos somente de Deus. Por que a gente consegue dividir um coração que deveria ser só de Deus com outras coisas? A gente coloca alguns ídolos dentro do nosso coração no lugar de Deus. A gente coloca ministério no lugar de Deus no nosso coração. Eu já fiz isso. E o meu ministério só caminhou para frente quando eu disse: Deus, eu não quero mais esse ministério, é teu. Aí Deus disse: agora está legal, agora é meu, então eu vou fazer. Aleluia! Sabe o que eu fazia? Eu pregava nos cultos e ia para casa frustrado, porque eu pregava aquilo que eu queria. A gente coloca pessoas no lugar de Deus. Você faz algumas coisas para o teu líder e para o teu pastor que você não faz quando você está sozinho com Deus. E você faz algumas coisas quando você está sozinho com Deus que você não faz na frente do teu pastor, na frente do teu líder. A gente coloca algumas coisas materiais no lugar de Deus. O meu dinheiro é mais do que Deus, o meu carro é mais do que Deus, a minha casa é mais do que Deus, a minha empresa é mais do que Deus. Só não esqueça que Deus é Senhor. E Deus pode dar cabo de tudo isso, porque Ele tem poder para fazer isso. Quando Deus está dizendo: eu sou o Deus de vocês, eu sou o teu Deus, Ele está dizendo: eu sou o Deus que vai dar provisão e sustento na vida de vocês. Aleluia! Olha o que Deus fez com Israel. Deus pega Israel sendo sacramentado pelo faraó. E quando eu reconheço que Deus é esse Deus, ou quando eu aprendo que Deus é o meu Deus, eu percebo uma primeira coisa: que toda vez que eu clamo a esse Deus vai me ouvir. Toda vez que eu abro o meu coração para fazer uma oração de verdade, não oração falsa, não oração de mentira, não oração de fachada. Toda vez que eu me coloco diante desse Deus para contar para Deus aquilo que está aqui dentro do coração, falar palavras da alma, Deus vai abrir os ouvidos e vai dizer: pode falar que eu estou te ouvindo. E existe um segredo que toda vez que Deus ouve, Deus responde. A oração de Mateus 6 me diz isso, que toda vez que eu me coloco no secreto entre eu e Deus, Deus que está
está no segredo, no secreto, Ele vai ouvir e vai me recompensar. Sabe o que é a recompensa de Deus? É devolver ao jeito de Deus o presente de uma oração que Deus recebeu. Deus, Ele trata a nossa oração, o nosso clamor como um presente. Deus, Ele é desejoso em ouvir a nossa oração. O que mais Deus quer é relacionamento. O que mais o nosso Deus quer é contato. O que mais o nosso Deus quer é intimidade. E sabe quando Deus tem sido o nosso Deus em muitos momentos? E aí nós nos transformamos no salmista, que precisa olhar para o monte, que é do monte que vem socorro. Deus não quer ser só o Deus do monte. Deus quer ser Deus da tua vida. Deus quer ser Deus da tua história. E aí Deus ouve o clamor de um povo sendo massacrado no Egito. Manda 10 pragas no Egito para destruir toda a idolatria do Egito. E a primeira coisa que ele faz é, quando esse povo precisa atravessar o mar, ele abre o mar para o povo atravessar. Ele pega as águas, segura as águas como duas grandes paredes e cria uma avenida em terra seca para o povo passar no meio dela. Glória a Deus, aleluia. Depois que o povo chega do lado de lá, o povo caminha, chega num lugar e precisa beber água, mas um lugar onde existe a água é chamado de Mara, porque as águas eram amargas. Deus diz: Moisés, pega esse pedaço de árvore, de madeira e joga nas águas. Moisés joga, e a água que era amarga se transforma em água potável, e o povo bebe aquela água. Imagine 3 milhões de pessoas andando num sol que castiga de dia e num frio que judia de noite. Sabe o que Deus faz? Durante o dia Ele manda nuvem para que o povo não morra no calor. E durante a noite Ele manda uma coluna de fogo para que o povo se preserve e se aqueça. Quando o povo diz: Deus, nós estamos no deserto e não tem comida, Deus diz: eu vou mandar um negocinho aí, umas bolinhas amarelinhas, e vocês vão recolher essas bolinhas todos os dias, vão fazer um bolo com isso aí, vão cozinhar, cozer isso aí e vão comer. E o povo olhava aquilo caindo, recolhia e dizia: o que é isso? O milagre de Deus não dá para explicar, né? O que é isso? E o povo comia todos os dias aquilo. E quando o povo disse assim: ah, Deus, chega desse negócio de maná, o que é isso? O que é isso? Chega disso, a gente não quer mais esse negócio, a gente quer carne. Deus mandou codorna, coisa de 1,5 metro, 30 quilômetros. O povo comia que nem louco. Quando faltou água de novo, Deus disse: Moisés, pega essa vara aí, bate na rocha que vai verter água da rocha. E Moisés bateu e aquilo que era sólido agora passa a jorrar água, para que 3 milhões de pessoas saciem a sua sede. O povo caminha no deserto noite e dia e noite, e as roupas não se estragam, e Deus mantém o povo do jeito que Deus mantém a tua vida sem você perceber, do jeito que Deus mantém o teu emprego, do jeito que Deus mantém a tua família, do jeito que Deus mantém a tua saúde, do jeito que Deus mantém todas as coisas. Sabe por que você está aqui? É porque Deus é bom demais. Porque depois de uma semana de oração e renúncia a algumas coisas, eu me coloco diante de Deus e digo: Deus, eu sou miserável, eu não presto para nada. E aí Deus me faz ver algumas coisas. Deus me faz ver de verdade que Ele é meu Deus. Que se não fosse a mão de Deus eu não estaria aqui. Que se não fosse a bondade e misericórdia de Deus eu não respiraria o ar que eu respiro. Que se não fosse a graça de Deus eu não teria Jesus na minha vida. Que se não fosse a bondade de Deus eu morreria de fome e de sede. Mas Deus tem nos sustentado, porque Ele é o nosso Deus. E sabe o que Deus diz? Eu quero que vocês
do jeito que eu tenho um só povo, um único Deus. Eliminem os deuses do Egito. Eliminem. E você que reclama de Deus, e você que diz, mas hoje tinha a boate, mas hoje tinha uma festinha, parece o povo de Israel no Egito. Deus sustenta todos os dias, e você diz, Deus, que saudade da carne da churrascada do Egito. Sabe o que você precisa? Você precisa reconhecer Deus na tua vida, abandonar uma vida de pecado, ter uma vida de conserto com Deus. Depois de Deus se apresentar como o Senhor, Criador de todas as coisas, se apresentar como nosso Deus, Ele vai dizer assim para Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Se tem uma coisa que só Deus faz por nós, é isso. Deus, Ele nos tira da escravidão do pecado. Nenhum outro Deus, esse Deus eu quero que você coloque entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, mas nenhum outro Deus criado, nenhuma outra imagem criada de qualquer Deus que seja, esses pseudo-deuses que existem, te tira do Egito. Todos eles te escravizam no Egito. O único Deus que nos livra do Egito é o Deus criador de todas as coisas, e é o nosso Deus. Deus, Ele liberta o povo do Egito da maneira menos aceitável que existia. Deus, Ele restaura um homem chamado Moisés, que tentou fazer a obra de Deus do seu jeito e se tornou um assassino. Esse menino cresce, vai formar a sua vida e tem o prazer e o direito de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tenta fazer a obra de Deus do seu jeito, não dá certo, ele precisa fugir. E Deus chama ele e diz: rapaz, você vai libertar o meu povo do Egito. Deus, o nosso Deus, Ele nos salva de forma inacreditável também. Quando eu penso num Deus que se faz homem, se você discutir isso na universidade, as pessoas vão dizer: cara, escreve uma revista em quadrinhos que talvez dê sucesso. Porque a gente crê numa loucura. A gente crê pela fé e pela graça de Deus numa coisa que muitas pessoas acham absurda. Num Deus que abandona o céu para se fazer homem. E esse Jesus entra no ventre de uma mulher chamada Maria. E se eu fosse Jesus, eu nasceria e dizia: cara, eu sou Deus. Eu começava a quebrar tudo. Mas ele nasce, cresce. E quando ele inicia o seu ministério, tem uma frase muito bonita que é dita por Deus. Ele diz assim: esse é meu filho amado, que eu tenho muito prazer. Quando Deus diz isso, na verdade Deus estava dizendo: esse é meu filho que eu gosto muito, porque ele vai morrer na cruz do Calvário. Para Jesus foi isso que soou aos ouvidos. E ele começa o seu ministério ouvindo isso, e trabalha até o final do seu ministério sabendo que era o filho amado de Deus, em quem Deus tinha muito prazer, e ele cumpriu toda a lei para morrer na cruz do Calvário. E ele teve a oportunidade de fugir de lá. Quando ele estava no jardim do Getsemane orando, veio um pensamento assim, ele disse: Deus, ele orando, basta de mim esse cálice. Ele estava dizendo assim: Deus, eu não queria morrer, vai ser muito duro, eu já sofri tanto, ninguém me aceita, ninguém reconhece quem eu sou, ninguém te reconhece, deixa eu fugir da cruz. Mas daqui a pouco ele volta assim,
E ele diz: antes, cumpra-se a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Deus. Você consegue imaginar um Deus que é Senhor de tudo, um Deus que é o nosso Deus, caminhando numa rua, com uma cruz nos lombos, todo cheio de sangue? Você consegue imaginar um Deus sendo pregado numa cruz, tendo as suas roupas rasgadas, pela nossa miserável vida? Você consegue imaginar um Deus levando chicotadas nas costas, a ponto de rasgar carne, de lascar ossos, a ponto de aparecer alguns órgãos vitais da sua sobrevivência? Você consegue imaginar um Deus que estava lá como um miserável, pior dos malfeitores? Você consegue imaginar um Deus que, como Deus onisciente, viu um cidadão cometendo pecado a vida inteira, e só na hora da morte esse cidadão olha para ele e diz: cara, me perdoa? Se fosse eu, acho que eu reuniria forças para tirar a mão da cruz, pegar um chicote do algoz e dizer: toma. Ele disse assim: ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Você consegue imaginar um Deus que te ama tanto a ponto de relevar a nossa ignorância? Um Deus que não dá uma receita pronta daquilo que Ele é, mas a gente conhece Deus na medida em que a gente caminha com Deus, na medida em que a gente experimenta esse Deus, na medida em que a gente aceita esse Deus dirigindo a nossa vida. Você consegue olhar para um Deus que é santo e separado de todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele diz assim: eu quero te abraçar, eu quero cobrir a tua imundícia, a tua iniquidade, o teu pecado. Por que eu preciso resgatar o que é esse Deus? Porque esse Deus não pode de maneira nenhuma ser uma moeda de barganha. Esse Deus não pode ser de forma nenhuma uma moeda de troca. Deus não está implorando para que você o sirva. Deus, Ele é Deus mesmo que nós não venhamos servi-lo. Aleluia. Se eu deixar desse Deus hoje, Ele continua sendo Deus. Mas eu tenho que estar ciente que se eu deixar desse Deus hoje, eu estou caminhando a passos largos para uma eternidade sem esse Deus. E a nossa geração precisa resgatar o que são ou o que é
os valores desse Deus. Um Deus que se manifesta na tua vida todos os dias e dia após dia. Um Deus que quer um contato pessoal com você, não um Deus de algum momento, de algum dia. Deus, Ele quer ser Deus do seu povo. A nossa geração precisa ter um encontro de verdade com esse Deus. Aleluia. Um Deus que é justo. Um Deus que aplica a sua justiça com todo o seu rigor. Mas ao mesmo tempo oferece a sua misericórdia e a sua bondade. O Deus que me diz: Moá, seja santo, porque eu, teu Deus, sou santo. Aleluia. Quantos jovens crentes cristãos existem em Blumenau? Qual é a porcentagem de jovens que ouvem a palavra de Deus, que servem a esse Deus, em relação aos jovens que estão se prostituindo, se drogando, fumando baseado de maconha, injetando uma dose de cocaína, vendendo a sua sexualidade em troca de prazer e dinheiro? E nós queremos um Deus presente na hora da angústia. Mas Deus está dizendo: eu quero um povo. Eu quero um povo que seja do jeito que eu sou. Não criador e soberano, mas um Deus que se revele todos os dias, dia após dia, à humanidade. E sabe como é que Deus quer fazer isso? Através da tua vida. Escute bem o que eu vou dizer. Nós precisamos viver Deus. Se você veio aqui para sentir a presença de Deus, muito bom. Mas seria muito melhor se você tivesse vindo aqui sentindo a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Seria muito melhor se você saísse daqui dizendo: Deus salva. Seria muito melhor você sair daqui não falando, mas que as pessoas vissem na tua vida a salvação de Deus, a transformação de Deus, a mudança de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Sabe com que a gente se parece às vezes? Eu que nasci na igreja, quando eu tive um encontro de verdade com Deus, parecia que eu estava me encontrando com um pai que, na minha concepção, parece que eu era um filho adotivo dos meus pais naturais. Eu estava tendo um encontro com Deus, de um pai que só me gerou e eu nunca mais vi. E existem jovens aqui hoje à noite assim. Que vivem na presença de um Deus pequeno, de
De um Deus que você tem vergonha de dizer, eu sou crente. De um Deus que você o serve dentro de 4 paredes. Se Deus é Deus de tua vida, se você reconhece Deus como o Senhor, como Deus, como aquele que te tirou da escravidão do Egito, dê uma oportunidade, entregue toda a tua vida a esse Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma oração aqui. Quem é que é a primeira pessoa? Que vai ter coragem de, diante do que foi dito aqui, levantar o seu lugar, vir aqui à frente fazer uma decisão para Deus. Uma pessoa que realmente está olhando para dentro de si e está dizendo, cara, eu tenho servido a um Deus distante desse Deus. Aleluia. Você não está servindo a Deus. E você sabe que hoje Deus está cobrando uma decisão da tua vida. Deus ele quer impulsionar pessoas aqui a mudar alguma coisa na sociedade. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você saia do teu lugar. Venha aqui à frente agora. Você está sentindo um toque poderoso de Deus na tua vida. Você sabe que isso não é emoção humana. Você sabe que isso não é um sentimentalismo. Você sabe que isso é a ação de Deus. Aleluia. Quero pedir por aqui as pessoas que estão aqui à frente, abrem o corredor. Os outros demais fiquem sentados, por favor. Acabando a toque, alguma coisa. Obrigado, Deus. Isso, chega aqui na frente. Aleluia. Sabe quando você vai parar de brincar? Quando você tem um encontro com esse Deus. Eu vou esperar as pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. De poder, de glória.
ora por ele. Missionário, de fazer missão na faculdade, de fazer missão no trabalho. Levanta, vem pra frente. Deus é maravilhoso. Pessoas aqui. Ele já está enchendo pessoas aqui. Existe uma multidão de pecados sendo lavada pelo sangue de Jesus. Vidas oprimidas, recebendo paz no coração. Pessoas sendo libertas do Egito. Pessoas tendo um encontro real com Deus. Uma reconstrução completa através de uma revelação completa de Deus. E Deus se revela como Deus que te ama. Ele se revela como Deus que se importa contigo. Queremos te louvar, Pai, por estes jovens que aqui estão e que ouviram a Tua palavra. Oh Deus! Glorificado, Deus, na vida das pessoas que foram salvas aqui nesta noite, na vida das pessoas que estão tendo um encontro real contigo, nessa revelação poderosa de um Deus criador, de um Deus que é Deus, mas de um Deus que nos liberta do pecado, de um Deus que salva a nossa vida, de um Deus que restaura nossas
nossa vida, de um Deus que providencia a nossa vida financeira, a nossa vida material, de um Deus que providencia o nosso casamento, um Deus que providencia o nosso ministério, um Deus que providencia tudo. Deus, nós te louvamos, porque tu és o nosso Deus, o nosso Deus. Te glorificamos, Pai, e pedimos que o teu Espírito Santo venha capacitar nesta noite, que o teu Espírito Santo venha encher de forma poderosa, revestir-nos do teu poder. Enche-nos do teu poder agora. Envia, Deus, dons espirituais sobre a tua igreja jovem. Deus, envia o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento. Envia, Deus, o dom do discernimento. Envia, Deus, o dom da cura. Espírito Santo, capacita-nos com a tua fé, uma fé sobrenatural. Deus, capacita, Senhor, este exército jovem a fazer a tua obra do jeito deles, da maneira deles, num mundo pós-moderno que precisa mais do que nunca da tua presença. Que o mundo possa ver na nossa vida, no nosso palavreado, no nosso modo de agir, no nosso modo de vestir, no nosso jeito de falar, naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, a tua graça e a tua misericórdia. Deus, toca-nos a ponto de abominar aquilo que tu abominas, que nós tenhamos nojo do pecado, do jeito que tu tem nojo do pecado. Santifica essa geração, santifica essa geração, santifica essa geração. Deus, que quando nós venhamos gritar um lema que o Brasil é do Senhor Jesus, ele seja realmente teu através de nossa vida. Não deixa mentirmos, Pai, mas que as pessoas vejam que o Brasil é do Senhor Jesus. Quando nós venhamos a viver, Deus, na sua essência e na sua realidade, nós queremos te glorificar, Deus, pela tua presença e pela tua graça aqui nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto eles cantam, eu quero que você abrace a pessoa que está do seu lado. Que grande é